da f em f a menos 1 de x é diferente de zero, e a derivada da f em f a menos 1 de x é diferente de zero, então a inversa da f, a f a menos 1, tá? Ela é diferenciável em x, e quem é a derivada da inversa da f, em x, é 1 sobre a derivada da f aonde? Em f a menos 1 de x. Veja que faz sentido tudo que está escrito aqui, né? A derivada da f a menos 1 em x é 1 dividido pela derivada da f em f a menos 1 de x. Tendo as hipóteses, isso vale. Então, vamos aplicar esse teorema pensando no x, ó. Pensando agora que eu estou com x aqui, ó. Estou com x aqui. E aí, quando eu olho o seno hiperbólico, eu estou com x aqui, ó. A f é o seno hiperbólico e a f a menos 1 é o arco seno hiperbólico. Tá? Então, você observa o seguinte. Então, dado x real, aí pegue o arco seno hiperbólico de x. O seno hiperbólico é diferenciável no arco seno hiperbólico de x. Tá? Dado x real, o seno hiperbólico é diferenciável em arco seno hiperbólico de x. Ou seja, a f é diferenciável em f a menos 1 de x. Tá? À luz do teorema. E quem é a derivada da f, isto é, quem é a derivada do seno hiperbólico, em f a menos 1 de x, ou seja, no arco seno hiperbólico de x. Quem é? É o cosseno hiperbólico em quem? No arco seno hiperbólico de x. Que é um número positivo. Por quê? Porque ele é maior do que 1. Tá? O maior do que ou igual a 1. Podemos ser 1, né? Tá certo? Basta que o arco seno hiperbólico seja 0. Cosseno hiperbólico de 0 é 0. Tá bom? Então, se é maior do que igual a 1, é diferente de 0. Então, você tem, ó, dado x real, a função f é diferenciável em f a menos 1 de x, e a derivada da f em f a menos 1 de x é um número diferente de 0. Tá aqui, ó. A f é diferenciável em x. Aqui, a hipótese. A f é diferenciável em f a menos 1 de x, perdão, e a derivada da f em f a menos 1 de x é diferente de 0. Justamente, ó. A f é diferenciável em f a menos 1 de x, e a derivada da f em f a menos 1 de x é diferente de 0. Então, daí pelo teorema da função inversa, a f a menos 1, quem é a f a menos 1? O arco seno hiperbólico é diferenciável em x, e agora vamos a essa fórmula. Quem é a derivada da f a menos 1? Ou seja, quem é a derivada do arco seno hiperbólico em x? Isso é o quê? É 1 sobre a derivada da f, ou seja, a derivada do seno hiperbólico,
em f a menos 1 de x no arco seno hiperbólico de x. Mas isso aqui é igual a quê? A 1 sobre o cosseno hiperbólico do arco seno hiperbólico de x. Só que pela identidade fundamental da trigonometria hiperbólica, você tem que o cosseno hiperbólico ao quadrado em x menos o quê? O seno hiperbólico ao quadrado em x é igual a quanto? É igual a 1. Qualquer que seja o x, diferente de zero. Daí, o cosseno hiperbólico em x é o quê? Mais ou menos a raiz quadrada de 1 mais o seno hiperbólico ao quadrado. Mais ou menos, mas só é mais. Por quê? Porque o cosseno hiperbólico é positivo. Então, daí. Então, isso aqui fica o quê? Fica 1 sobre o quê? Raiz quadrada de quem? De 1 mais o quadrado do seno hiperbólico, tá certo? No arco seno hiperbólico de x, ou seja, o seno hiperbólico do arco seno hiperbólico de x. Isso aqui ao quadrado. Mas quem é o seno hiperbólico, o arco seno hiperbólico de x? É x. Então isso aqui fica igual a 1 sobre raiz quadrada de 1 mais x. Tá certo? Ou seja, para todo x real, olha o que está escrito aqui. Está escrito o seguinte: para todo x real, dado x real, o arco seno hiperbólico é diferenciável em x, e quem é a derivada do arco seno hiperbólico em x? É 1 sobre raiz quadrada de 1 mais x2. Para todo x real. Em cada x. Então, essa é a fórmula que dá a derivada do arco seno hiperbólico. Agora, observe que... Deixa eu apagar isso aqui. O seu propósito... O teorema da função inversa é o pau que rola, tá? No cálculo. O teorema da função inversa tem o... Bem, agora, observe uma coisa. Observe que com x igual a tangente de θ, com x igual a tangente de θ, tá? Tem-se, né? Mudança de variável na integral. Porque eu quero resolver a integral. Então, quem é dx? Quem é dx, hein? É secante ao quadrado de θ, dθ. Porque você sabe que essa mudança é com θ variando no intervalo menos π sobre 2, π sobre 2. E, diante disso, raiz quadrada de 1 mais x2, quem é? É a secante de θ. Tá? Então, você tem isso, raiz quadrada, e assim, quem é a integral, tá? Quem é a integral indefinida de 1 sobre raiz quadrada de quem? De 1 mais x2. Integral em x. Quem é? Então, com essa mudança, tá? Isso aqui é igual a quê? É 1 sobre quem? A secante de θ. V, né? Secante ao quadrado de θ. De θ. Já podia pegar logo o resultado, mas não quero, tá, colocar a responsabilidade de decorar essa derivada aqui, tá? Nem eu sei, tá?
Então isso aqui fica a integral de θ de θ. Mas isso aqui é o logaritmo natural de quem? Do módulo da secante de θ mais a tangente de θ. Mas isso fica igual a quê? Mais uma constante, perdão. Mas isso é igual a logaritmo natural do módulo de quê? Quem é a secante de θ? Raiz quadrada de 1 mais x2, tá? Raiz quadrada de quem? De 1 mais x2. E quem é a tangente de θ? É o x. É um módulo, mais uma constante. Acontece que raiz quadrada de 1 mais x2 mais x é positivo para todo x real. Então, o módulo vai embora. Isso aqui. Tá certo? Então, você tem isso. Então, o que é que isso está dizendo? O que é que essa linha está dizendo? Está dizendo que... dizendo muita coisa. Essa linha aí está dizendo que a derivada desta função é também 1 sobre raiz de 1 mais x2 em todo x real. Ou seja, ao longo da reta, essa função aqui e o arco seno hiperbólico têm a mesma derivada. Então, se elas têm a mesma derivada no intervalo real, na reta elas diferem por uma constante. No conjunto dos números reais, elas diferem por uma constante. Então, deste modo, eu posso escrever assim, vou destacar em azul, tá? Então, deste modo, existe um número C real, existe C real, tal que o arco seno hiperbólico, o arco seno hiperbólico em x é igual a quê? Logaritmo natural de 1 mais, logaritmo natural de quem? Da raiz quadrada de 1 mais x2 mais x mais c, qualquer que seja o x real. Então, em toda reta você tem isso aqui. Se vale em todo x real, em particular, vale a igualdade no zero. Ou seja, arco seno hiperbólico de zero, que é zero, é igual a quem? Logaritmo natural de 1. X igual a zero, aqui fica o logaritmo natural de 1, que é zero. Então, o logaritmo natural de 1. Ou seja, o C é igual a zero. Portanto, eu tenho a minha igualdade que diz que o arco seno hiperbólico de x é quem? É o logaritmo natural da raiz quadrada de 1 mais x2 mais x, qualquer que seja o x real. Então está aí uma formulazinha fechada para o arco seno hiperbólico, em função do logaritmo natural. Veja que você não tem isso na função arco-seno. A função arco-seno ela não é dada em termos das funções já conhecidas, até as funções trigonométricas. Tá? Nem em função do logaritmo natural, nem em função da exponencial. Por que existem essas funções? No método hiperbólico, é igual a quê? Não é igual, tá? Não é igual. É dada como logaritmo, mas tem a raiz quadrada.
Mas tem aplicações dessas funções, tá? Eu já falei, diga. Hã? Foi, mas que eu estou repetindo, tá? Resolvi desconsiderar. Tá bom? Então você tem o arco seno hiperbólico de x, é o logaritmo natural de 1 a raiz quadrada de 1 mais x2 mais x, qualquer que seja o x real. Tá? Inclusive eu nem disponibilizei, tá? Por isso que eu desconsiderei aquela. Tá? Em função de tudo que ocorreu, né? Da tragédia, né? Tá? Tá bom? Então vamos. Então tá aí a função arco seno hiperbólico. Que é a inversa, aí sim é a inversa do seno hiperbólico. O arco cosseno hiperbólico, vamos a ela. Tá? Então, e aí não esqueça isso aqui, né? Inclusive, pessoal, você pode chegar aqui e dizer, ó, que a integral, tá? Que a integral, tá? Se você tem o arco seno hiperbólico igual, né? Se você tem a derivada do arco seno hiperbólico em x, sendo isso aqui, vou apagar só isso aqui, ó. Não chega nada. Sendo isso aqui, tá? Sendo isso aqui, 1 sobre raiz de... Não foi essa conclusão que eu cheguei? Tá certo? Então, né, para todo x real, a derivada do arco... Daí eu já podia escrever que a integral de 1 sobre raiz quadrada de 1 mais x2, integral em x, quem é? É o arco seno hiperbólico em x, mais uma constante. Tem tudo a ver, né? Porque difere por uma constante. Tá? É isso aí. Tá? Então pronto. Entendido? Agora vamos ao arco cosseno hiperbólico, para terminar. Tá gravando aí, não tá, cara? Ó, a função cosseno hiperbólico, cujo gráfico eu vou esboçar aqui nesse pedaço. O seu gráfico é assim. Tá? Aí. Então, a função cosseno hiperbólica e aí o cosseno hiperbólico indo de R em R, tá? Então, cosseno hiperbólico de R em R, não é injetiva, claramente não é, né? Não é injetiva. Não é o quê? Injetiva, nem o quê? Sobrejetiva. Logo, não é invertível. Logo, o cosseno hiperbólico não é uma função invertível. Claro que não é. Tá? Agora, eu tenho o seguinte. Entretanto, a função... Me dei fome. Entretanto, a função que eu vou chamar de cosseno hiperbólico, cujo domínio
é um intervalo fechado 0 mais infinito. E o contradomínio é o intervalo fechado 1 mais infinito da função I cosseno hiperbólico com esse domínio e esse contradomínio, dada por I cosseno hiperbólico de x igual ao cosseno hiperbólico de x, qualquer que seja o x maior do que ou igual a 0, ou seja, qualquer que seja o x nesse intervalo, ou seja,